Hoje eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês acham? É, é melhor agir como uma criança ou como um rei? O que vocês acham? Quem acha que é melhor agir como uma criança? Se for como Rei Jesus. Ninguém ousou responder uma criança. É melhor agir como um rei, então? Olha, ninguém ousa responder. Tá, eu entendo vocês, porque, bom, isso tudo é muito relativo. Se a gente pensar assim, bom, uma criança infantil, inexperiente, né, e um rei, alguém responsável, né, pensando alguém que governa, tem uma nação sob seu comando, bom, então é melhor agir como um homem sério, assim, como um rei. Tá? É um aspecto, né? Talvez a gente olhando por esse lado, seria melhor agir como um rei. Mas nós vamos pegar um texto aqui que mostra algumas características que fazem com que a gente pense diferente disso, pelo menos nessa circunstância. Eu gostaria de partir daqui. É uma passagem em Eclesiastes, no capítulo 4, irmãos. Então, convido vocês a abrirem lá, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. Eu confesso que a minha intenção foi induzir vocês ao erro, tá? Nessa resposta. Mas vocês foram mais espertos do que eu. Eclesiastes 4, 13 diz assim: melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Bom, primeiro nós temos o versículo 13, uma coisa que se repete nesses livros de sabedoria, um comparativo. Uma criança. Mas ele diz, é melhor ser uma criança se... A palavra aqui pode ser traduzida como adolescente, tá? Não propriamente uma criancinha, não é um bebê que ele está falando. Você falando de uma criança, um adolescente. É melhor ser uma criança, mas se ela tiver sabedoria, do que ser um rei velho. Velho passa para a gente a ideia de alguém experiente, né? Pode ter o lado negativo também, mas ele diz aqui um rei velho e insensato. É melhor a criança sábia do que um velho insensato. O simples fato de ser velho não quer dizer necessariamente que ele vai ser mais sábio. Mas o versículo 14 acrescenta um detalhe: as consequências possíveis de uma situação dessa. Esse nível de detalhe, um sai do cárcere, ou seja, o jovem, ele sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que viveu, nasceu no palácio ali, né? Nasceu em seu reino, ele torna-se pobre. Ele vem empobrecer como consequência da sua insensatez. Essa história parece, ou esse comparativo, essa colocação aqui, parece se basear em algum fato conhecido ou possivelmente em alguma fábula judaica, porque ela traz detalhes. Um jovem que sai do cárcere, né? A gente pensa até no caso de José, né? Que de certa forma reinou no Egito, saindo do cárcere, mas não há indícios assim de que ele seja a base aqui
para essa comparação, tá? Mas, de qualquer maneira, o que interessa para nós aqui é o ensinamento. Concordam? Qual é o conteúdo? Isso independe de ser baseado em fatos reais ou em uma fábula, alguma coisa assim. O alvo dessa passagem é nos levar a essa reflexão a respeito disso mesmo. Então, por isso eu coloquei logo de início para vocês a questão: é melhor a gente agir como esse rei, viver como ele, ou viver como essa criança? Bom, então agora eu poderia repetir a pergunta e vocês me responderiam, né? É melhor agir como a criança ou como o rei? Hã? Uma criança, né? Se é assim. Mas vejam bem, irmãos, ele coloca aqui os resultados como a prosperidade, porque o jovem sábio, ele sai do cárcere para reinar, ele prospera. Por outro lado, aquele rei velho, insensato, ele põe a perder o seu reino, ele empobrece. E, bom, se o rei empobrecer, toda a nação, todo o país governado por ele, empobrece junto. A dispensar que o rei vai ser o último a empobrecer, né? Porque a tendência é, se falta dinheiro, o que ele faz? Aumenta impostos. Sempre foi assim no mundo. Mas não é a riqueza ou a prosperidade aqui o assunto. Tá? Nós não vamos pregar prosperidade aqui. E nem é esse, na verdade, o objetivo desse ensinamento. Não é a riqueza ou a realeza que está em questão, na verdade. Isso só serve aqui como um mote ilustrativo para a gente entender verdades maiores e mais abrangentes. Se bem que o que está aqui bem pode ser a realidade, se a gente pegar uma situação dessas, né, pessoas nessas condições, sim, mas o que ele quer mostrar são coisas maiores. O que é que acontece no meio dessa situação? Ele não está valorizando a questão da realeza, da riqueza. E, se a gente observar bem, nem é propriamente a sabedoria da criança aqui que é citada. Se bem que a sabedoria vai andar acompanhada daquilo que realmente está em jogo, o que está em questão. Será que dá para a gente perceber qual é o ponto crucial desse ensinamento? Se nós analisarmos, ele está falando aqui de humildade. Nós vemos que a humildade está ligada à sabedoria, amém? Mas vamos analisar um pouquinho a situação. Um jovem como esse, um adolescente, uma criança, pode ser estudada, culta, inteligente, mas tem uma coisa que a gente não espera dele: experiência. Certo? Por mais inteligente, bem informado, estudado que um jovem possa ser, ele ainda requer experiência. Tá? Então, jovens, considerem isso na vida de vocês. Tá? E experiência é importante. A experiência pode vir pela nossa própria experiência de vida, o que nós vivenciamos, mas a experiência pode ser algo que vem também através da observação. Observação do que acontece ao redor, na vida dos outros.
E experiência é uma coisa importante. Mas que esse jovem aqui sabia que ele não tinha. E não é de se esperar isso dele mesmo. Um jovem sábio é aquele que sabe que deve valorizar conselhos. Então, jovens, vocês têm pouca experiência, façam-se sábios. Como? Buscando bons conselhos. Amém? Por outro lado, nós temos o personagem aqui do rei. Um rei velho. Um rei velho deveria ser alguém experiente. Né? Ele tem longos anos de vida e talvez aqui longos anos de reinado. Ele deve ser alguém experiente. Então ele não precisa de conselho. Certo? Não. Por mais experientes que nós sejamos, que nós possamos ser em algum momento da nossa vida, é errado desprezar o conselho. O que nós vemos aqui a respeito desse rei? Apesar de ele ser um rei, apesar de ele ser um velho, então fica aqui intrínseco que ele deveria ter experiência de vida, experiência de governar, mas ele se mostra insensato. A insensatez dele aqui se opõe à sabedoria. E como ele demonstra essa insensatez? Ele não se deixa mais admoestar. Ele rejeita o conselho. Eu sou o rei. Espera lá, eu não preciso ouvir seus conselhos. Essa é a posição dele. E nós vemos que de maneira alguma nós devemos agir dessa maneira. Se o rei adquiriu experiência e isso tornou ele um homem sábio, ele deveria, pelo contrário, se cercar de bons conselheiros. E nós vamos ver um pouquinho disso aqui na própria palavra de Deus. Isso é bíblico, isso é um ensinamento de Deus, irmãos. E se é uma realidade necessária na vida de um rei, é necessário na nossa vida também. Então, como nós vimos, a insensatez ela se opõe à sabedoria. Mas eu vou colocar às vezes. Só às vezes nós agimos como o rei. Mas entendam, esse às vezes aqui está entre aspas. Porque talvez o certo seja, nós agimos muitas vezes. Muitas vezes. E alguns mais do que outros. Nós agimos com insensatez, não dando ouvidos, não nos deixando admoestar. Quando nós julgamos que já sabemos tudo, que nós não precisamos ouvir conselho, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós chegamos a rejeitar o conselho de Deus mesmo. Nós nos recusamos a dar ouvidos porque nós, naturalmente, na nossa carne, nós não gostamos de ser admoestados. Pensa bem, irmãos. Às vezes a gente fala assim, eu gostaria da sua opinião. Esse é um outro jeito de dizer, eu quero ouvir o seu conselho. Né? O que você acha a respeito disso? Não é assim? Qual a sua opinião? Eu vou fazer uma determinada coisa,
estou pensando se eu faço assim, ou assado. Qual a sua opinião? Mas muitas vezes, o que os próprios crentes fazem é, agindo como rei, eles até buscam o conselho, desde que o conselho seja conforme a vontade dele. Se a palavra for contrária, ele fica indignado. Porque, na verdade, o coração dele já está inclinado para fazer aquilo. Tudo que ele quer é ouvir alguém que confirme, que dê apoio para ele ir fazer, mesmo que aquilo seja errado ou meio errado. Mas ele quer ouvir alguém que dê uma opinião que favoreça para que ele vá fazer aquilo, para que ele continue fazendo aquilo. Mas quando alguém dá uma opinião contrária, embasada, às vezes, né, na Escritura, nós vamos ver sobre isso. Bom, peraí, não é todo tipo de conselho também que você vai ter que ouvir, né? Mas nós ouvimos o bom conselho e aquilo é contrário ao que o nosso coração quer fazer, aquilo soa para nós como uma admoestação, como uma repreensão. Porque se eu quero fazer A e você me fala que o certo é fazer B, né? Logo eu entendo que a minha vontade de fazer A está errada. Então é onde nós rejeitamos aquele conselho. Lá em Hebreus, nós lemos, né? Eu disse que não ia ter Hebreus hoje, mas a gente não passa sem Hebreus. Quando eu começo a estudar um livro, é difícil eu não citar ele. Mas ó, lá em Hebreus, a gente lê no capítulo 12, é bem conhecida a passagem. Eu só vou lá para ler direitinho no capítulo 12. Tá? Eu lembro do conteúdo, mas eu sou péssimo em decorar assim, palavra a palavra. Né? Que diz ali no versículo 11, olha, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Tá? É sempre a admoestação, sempre uma opinião contrária à nossa vontade, sempre uma repreensão por alguma coisa que nós estejamos fazendo, ela tende a nos entristecer. Nós ficamos chateados mesmo. Mas o autor de Hebreus aqui fala do que acontece realmente quando nós temos sensatez. Ninguém gosta disso. Mas nós temos que entender, assim, que ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando nós somos exercitados pela boa repreensão, pelo bom conselho, pela admoestação, ela produz um fruto pacífico porque ela produz efeitos prazerosos. Depois a gente se alegra, né? No começo eu fiquei chateado por ser admoestado naquilo, ou com relação àquilo. Mas depois, quando, mesmo ficando entristecido, eu coloquei aquilo em prática e eu vejo os bons frutos, é gostoso porque eu passo a ver a bênção que foi Deus ter me proporcionado aquilo. Nós passamos a nos alegrar porque aquele irmão nos falou aquilo, quando nós vemos os bons resultados. Mas isso nem sempre acontece. Ou seja, melhor dizendo, muitas vezes não acontece. Muitas vezes nós não somos exercitados naquela admoestação porque nós não colocamos em prática. Nós seguimos o que o nosso coração determinou fazer. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Isso explica os sucessivos fracassos que os crentes têm nas suas vidas. Tá? Os fracassos que nós temos. E eu digo, fracasso é fracasso espiritual. Porque crentes patinam
patinam. Não saem do lugar. Não crescem, não evoluem. Carregam sempre os mesmos problemas na sua vida. A gente sabe que tem problemas que independem de nós e que nós vamos ter que lidar com aquilo a vida inteira. Não é verdade? É ou não é? Tem. Tem coisa que a gente ora e Deus tira. E tem coisa que Deus fala para a gente, como falou para Paulo. Minha graça te basta. Quer dizer, toca a sua vida com esse espinho aí na carne, tá bom? Aprenda a lidar com isso. E ser agradecido. Porque Deus vai dar forças para a gente passar. Mas tem outro tipo de coisa, irmãos, que acontece. Nós estamos falando de coisas que independem de nós. Mas tem coisas que dependem de nós. É mudar. É mudar a postura de vida. É mudar atitudes. Eu tenho uma certa bagagem de experiência como pastor. Desde 94, 2004, 30 anos. Eu lido com coisas assim na igreja esse tempo todo. Infelizmente, uma coisa que entristece, irmãos, é a gente ver isso. É que muitos crentes nunca saem do lugar. Porque agem como esse rei. Não dão ouvidos à admoestação. Não se deixam admoestar. Você pode pregar, você pode fazer estudos, você pode aconselhar, mas eles não se deixam admoestar. E depois não sabe por que a vida deles não é abençoada. Será que você tem agido como uma criança ou como rei? Veja bem, irmãos, em certos termos nós somos como esse rei mesmo. Ele nasceu no reino. Ele estava lá dentro do palácio, foi criado ali, e ele põe tudo a perder. Ele não faz o bom proveito daquilo que ele tem. O outro é uma criança pobre, que vai sair do cárcere, vai ter que lutar muito para conquistar alguma coisa. Mas com sabedoria, bons conselhos, humildade, Deus eleva aquele jovem. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas o rei, ele tem tudo. Ele foi criado no reino, nasceu ali. Ele é bem alimentado, ele tem boas condições de aprendizado, para estudo, mas ele se faz um tolo. Uma vez que nós nos convertemos, nós nascemos no reino. Entende o comparativo que eu estou fazendo aqui? É um outro reino, né? Mas nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas parece que a gente despreza essa condição e não somos aquilo que nós poderíamos ser. Não alcançamos aquele nível que deveríamos alcançar. Tudo porque nós nos fazemos insensatos. A verdadeira sabedoria, como nós vimos, a sabedoria, ela se opõe a essa insensatez,
E a sabedoria nos leva à humildade. A sabedoria nos faz humildes. Aquele camarada muito culto, que demonstra muito conhecimento, você fala, nossa, mas ele é sábio, hein? Não, não confunda cultura, inteligência com sabedoria. Porque geralmente os cultos estudados, eles se fazem como o rei, eles fazem arrogantes e acham que eles não precisam ouvir conselhos. Porque eles sempre acham que eles sabem mais do que os outros. E que seria humilhante para ele se submeter à ideia lançada por alguém talvez inferior. Nós falamos sobre sabedoria, questão de sabedoria aqui e de humildade entre os varões. A gente fez um estudo recentemente sobre ética cristã e a gente conversou bastante sobre coisas desse tipo. A necessidade de a gente aplicar, colocar essas coisas em prática na nossa vida é uma virtude necessária ao crente, a humildade. O que falta para esse rei aqui é essa humildade. Para o crente é uma virtude necessária. Primeiro, porque o nosso próprio Senhor deu exemplo de humildade. A humildade em si é quando a gente se reconhece pequeno e necessitado. Isso é humildade. Tá? Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos dizer, ele é pequeno e necessitado? Não, mas lá em Filipenses 2, nós vemos, ele se fez humilde. Por quê? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se fez igual a nós, criaturas, homens. Homem de dores, sofrido. Ele se humilhou, se deixou ser escarnecido pelos homens. Jesus se fez pequeno por amor a nós. Então, nós devemos buscar ser como nosso Senhor. Concordam? Nós devemos agir como nosso Senhor. Se nós formos mentirosos, arrogantes, nós vamos agir como o diabo. Será que o diabo é o nosso Senhor? É o Senhor das nossas vidas? Quem é o Senhor da tua vida? Não é dizer, eu sou crente, eu sou batista, eu sou batizado. Não, quem é o Senhor da sua vida? Mostra isso quando você ouve, quando você dá ouvidos ao conselho da palavra de Deus. Se você falar, eu sou crente há 50 anos, não importa. Se você não dá ouvidos à palavra de Deus, você está sendo um mentiroso. Mentiroso. Agora eu estou fazendo como João, né? Não usa meia palavras. Nós nos fazemos mentirosos, porque estamos dizendo, Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu ajo contrariamente ao que a palavra dele ensina. Então eu estou agindo como se o meu Senhor fosse Satanás, e nós precisamos tomar cuidado. Porque Jesus repreendeu aqueles que eram religiosos lá em Jerusalém, e ele disse o que para eles? Aqueles fariseus, conhecedores da Bíblia. Ele disse, vocês têm por pai
O diabo. As igrejas são assim de filhos do diabo. E a gente tem que tomar cuidado para não... Será que eu sou um filho de Deus ou um filho do diabo? Se eu sou um filho de Deus, eu devo agir como um filho de Deus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, deu para nós uma verdadeira lição de humildade. Ele ensinou, na verdade, que nós devemos ser humildes. Lá no Sermão do Monte, né, em Mateus 5,3, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa expressão, pobres de espírito, aí quer dizer aqueles que são humildes, humildes de coração. Deles é o reino do céu. O verdadeiro salvo é aquele que se faz humilde. Se a gente analisar, a humildade é necessária até para a gente ter uma conversão verdadeira. Ninguém nasce no reino sem passar pela humildade. Lembra da definição que eu dei agora há pouco sobre o que é ser humilde? A gente se reconhecer pequeno e necessitado. É isso. Se não tiver esse sentimento, não existiu conversão. A conversão ocorre quando eu entendo que eu sou um miserável pecador, impotente para me justificar diante de Deus, totalmente incapaz de viver livre do pecado. Eu sou uma afronta a Deus. E a gente entende que precisa miseravelmente da graça dele na nossa vida, para que a gente alcance perdão. E para que a gente possa ter essa comunhão com ele. Isso não acontece sem humildade, irmãos. Se você realmente teve uma experiência genuína de conversão, você sabe do que eu estou falando. Você viveu isso. Mas se você não sabe do que eu estou falando, eu digo para você: arrependei-vos, né? Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, porque o Evangelho é isso. É se humilhar diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser teu. Eu quero te glorificar. Então, nós temos boas e fortes razões para valorizar a humildade. O jovem adolescente aqui, ó, a criança descrita em Eclesiastes 4, é bem-sucedido por ele ser sábio. Ele parece ter aprendido algumas coisas importantes na vida. Vamos ver rapidamente alguns versículos aqui. Em Provérbios, capítulo 11, coisas que esse jovem parece ter aprendido na sua vida e que nós precisamos aprender e ter na nossa vida mesmo. Provérbios, capítulo 11. Parece que ele sabia o seguinte, versículo 14. Parece que ele sabia que, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança.
Não há prosperidade verdadeira sem conselhos. Algumas versões apresentam aqui multidão de conselheiros, né? Quanto mais nós nos cercamos de bons conselhos, maior segurança nós temos. Muitas vezes, quando nós agimos pela própria cabeça, nós só vamos fazendo burradas, né? Só vamos cometendo estupidez. Vamos agindo aqui e pagando preço, porque as consequências vêm. Mas a palavra de Deus nos mostra com firmeza: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Isso é o que aconteceu com a nação de Israel. Eles deixaram de lado a palavra de Deus, eles abominaram a pregação dos profetas, eles rejeitaram os bons reis, tementes a Deus, porque aqueles bons reis impunham um ritmo, né, onde a nação se voltava para as coisas de Deus, e quando ele morria, né, quem já estudou os livros ali, Reis, Crônicas, já percebeu isso, né? Aquele rei estabelecia um reino onde a palavra de Deus tinha peso nos destinos da nação, do povo, mas quando ele morria, parece que tudo voltava para trás, e eles se voltavam aos ídolos de novo. Eles se pervertiam com muita facilidade, porque o coração deles era voltado para isso. Infelizmente, tem igrejas que chegam a ter bons pastores, tementes a Deus, e que ensinam fielmente a palavra de Deus, mas quando eles se vão, algumas dessas igrejas logo se desviam também. Isso é bem chato. É uma coisa que eu me preocupo. Que assim, as igrejas por onde eu passei, que eu tenha deixado um ensino saudável da palavra de Deus, e eu espero ver, né, essas igrejas continuarem andando. Não precisam de mim, porque eles têm a palavra de Deus. Porque a virtude não estava em mim, mas estava na palavra de Deus. Mas, infelizmente, a gente vê algumas igrejas que o pastor saiu, morreu, elas logo se desviam. Isso deve ser bem, bem triste, né? Para quem ainda tem oportunidade de ver o que aconteceu. Por outro lado, a gente vê que, como diz aqui, os sábios conselhos, eles sustentam ali a segurança, a firmeza. Aquele reino se estabelece, aquele ensino, ele reflete, né? Ele traz reflexos para um período adiante, talvez um período longo, a segurança, a firmeza, a estabilidade. Assim, quando nós pensamos no nosso lar, na nossa igreja, na nossa vida, para que haja essa estabilidade, nós precisamos que haja bons conselhos, que elas sejam alimentadas com o conselho sábio, como diz aqui. Não qualquer conselho, mas o conselho sábio. E o conselho sábio é aquele que é conforme a palavra de Deus, né? Sempre deixando claro isso.
No capítulo 15 de Provérbios, tem mais uma coisa a respeito disso, de humildade. Capítulo 15, versículo 22, ele mostra o lado oposto, né? Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, nós vemos aqui ele mostrando um outro lado da mesma moeda, né? A estabilidade, a firmeza, através dos muitos conselhos ou muitos conselheiros. Quando eles faltam, os planos se dispersam, se perdem. Existe um desvirtuamento e é onde as coisas acabam se deteriorando, se corrompem. No capítulo 12, ainda aqui de Provérbios, também no versículo 15, nós lemos o seguinte: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Lembra que eu falei que a sabedoria está ligada à humildade? Quando alguém dá ouvidos ao conselho, ele age com humildade, né? Ele se humilha. Porque ele se submete à opinião de outros. Eu não sou o dono da verdade, que não preciso de conselho. Aquele rei agia justamente da forma contrária a isso. Ele não dava ouvidos ao conselho. Então, ele é insensato. Mas a palavra de Deus diz que aquele que dá ouvidos ao conselho é sábio. Aquele menino, aquela criança, aquele adolescente lá é dado como sábio justamente porque aqui está o segredo. Lá nem é citado isso. Só fala que ele era sábio. Por que ele era sábio se ele era tão inexperiente? Uma criança. Certamente ele se cercou dos bons conselhos, dos sábios conselhos. Então a gente tem que ter na nossa vida uma determinação. Eu quero agir como essa criança ou eu quero agir como esse rei? Como é que eu quero viver aqui? Essas coisas são necessárias para a gente entender. A admoestação, mesmo que seja, né, como diz lá em Hebreus, não traz assim, no presente, no exato momento, aquela alegria, muito pelo contrário, a gente fica sempre entristecido, mas a admoestação, a repreensão que vem pela palavra de Deus, ela precisa ser valorizada. O conselho dentro dela, vindo de quem se mostra temente a Deus, nós precisamos olhar isso. Né? É saudável o conselho daquele que se mostra temente a Deus, porque ele vai aconselhar, ele vai admoestar conforme a palavra de Deus. Não como Roboão, né? Aquele filho de Salomão, que, na verdade, foi o grande culpado da divisão, da separação do reino. Aquilo já estava determinado o que iria acontecer. Já tinha sido profetizado, mas como foi que aconteceu? Sabe, tem certas coisas que está profetizado, mas isso não quer dizer que a culpa seja daquele, né? O Roboão é o culpado, porque foi com ele que aconteceu, por causa da atitude dele. Assim como estava determinado que alguém iria trair Jesus, né? Que Judas iria trair Jesus. Isso não exime Judas de culpa. Não é verdade? O Roboão é culpado. Por quê? Porque o reino passaria de Salomão para ele e ele tomou uma posição quando vieram a ele e disseram: olha, teu pai Salomão impôs um jugo pesado sobre nós. Os impostos de Salomão eram absurdos. E eles pediram: alivia a carga para nós. Vocês lembram o que o Roboão fez?
Ele foi e procurou os conselheiros que aconselharam o pai dele. Falou: o que vocês me dizem? E eles disseram para ele o seguinte: olha, dá ouvidos a esse povo, porque se você ouvir o pedido deles agora, eles vão ser sujeitos a você a vida inteira. Eles vão te amar porque você fez isso, você vai conquistar o povo. Mas aí ele foi se aconselhar com os amiguinhos dele. E os amiguinhos dele aconselharam diferente, falaram para ele: diga assim para eles, eu vou multiplicar o que meu pai fez. O meu dedinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Isso quer dizer, se ele pegou pesado, vocês não viram nada ainda. E foi assim que aqueles homens se rebelaram e formaram o reino de Israel. Não seguiram Roboão. Um homem totalmente insensato, estúpido. Ele buscou não o bom conselho, mas aqueles que tinham aquilo que mais agradava a ele. Nem sempre nós vamos ouvir o que nos agrada. Nós precisamos nos cercar de bons conselhos, de bons conselheiros. Lá em Hebreus mesmo, né, no capítulo 13, fala para atentar aos pastores, aos guias. Né? Obedecei aos vossos pastores. Essa é uma coisa. Não são só os pastores que servem de conselheiros para a nossa vida, mas o pastor está colocado na igreja como um conselheiro. Ele prega a palavra, né? Ele aconselha individualmente, muitas vezes. Aí não é advogar em causa própria, irmãos, mas é uma coisa que a Bíblia mostra, a necessidade de a gente atentar para isso. A menos que um pastor se mostre iníquo. Se ele não for temente a Deus, ele não deveria nem estar no púlpito da igreja. Mas se a igreja vê qualidades espirituais naquele homem para estar ocupando a frente da igreja, então a igreja deve atentar para o que ele ensina. É ou não é? Seja eu, seja o outro. Né? Se é ruim, tira fora logo. E ora a Deus para colocar alguém direito no lugar. Mas eu costumo dizer, olha, todo pastor é bom para uma igreja, todo começo de vida, né, relação de igreja com pastor é boa. Mas essa lua de mel vai até aquele dia que o pastor pegar no pé. Aí a coisa começa a mudar de figura. Aí o pastor já não é mais tão bom, né? O pastor não é sábio, o pastor não tem amor. Pastor... Aí começa a azedar a relação. Se faltar humildade, é isso que acontece, irmãos. Eu já soube de pastores que deixaram a igreja porque o que eles pregavam estava sendo inócuo totalmente para a igreja. Então, não adianta estar ali, né, para supostamente pastorear, para receber um salário da igreja. Não vale a pena ele estar lá. Será que é à toa que a Bíblia nos exorta nesse aspecto? Mas vejam bem, irmãos, eu estou colocando aqui, direcionando um pouquinho para esse aspecto. Mas a palavra de Deus nos exorta a sermos humildes diante de conselho sábio. Isso não é exclusividade do pastor. Só estou
pegando um ponto aqui que a Bíblia mostra, onde o pastor é muito importante nessa área na vida da igreja. Mas, na verdade, nós temos que nos cercarmos de bons conselhos, diretamente da palavra de Deus, entre irmãos que sejam espirituais, que possam realmente nos ajudar a agir com mais segurança na nossa vida, na nossa conduta. Isso é importante, eu diria assim, é fundamental para a vida do crente. Ainda, por último, no capítulo 19 de Provérbios, diz assim, Provérbios 19, 20. Irmãos, eu vou pedir uma coisa, para a gente evitar mais de sair durante o culto. Nós temos um certo desprezo para com a palavra de Deus. Eu tenho observado cada vez mais a gente sai para buscar água, sai para tomar água, sai para fazer não sei o quê. É um, é o outro. A gente está concluindo a pregação. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Diz a palavra de Deus. Ouve o conselho e recebe a correção. É desagradável, é triste, é doloroso, mas receba a correção. Porque a sabedoria vem disso, de a gente saber ser corrigido. Aquele rei se mostra insensato porque ele não recebe a correção, ele não aceita o conselho. E ele é um tolo. Mas a Bíblia diz, se você quer ser sábio, dê ouvidos ao conselho. Receba a correção. Qual é a sua intenção? É prosperar na vida espiritual? Você tem intenção de prosperar na vida espiritual? Ou será que você está querendo prosperar só na vida material? Eu quero ganhar bem, eu quero ter uma casa, eu quero ter um ou mais carros, eu quero viajar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Será que você faz tantos planos e não tem plano espiritual? Você quer prosperar na vida material? Quem está com um coração desse aí são aqueles que lotam a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, essas aí, que pregam prosperidade. Lá é o lugar dessa gente, cujo ventre né, é o seu Deus. Agora, a Igreja do Senhor é aquela que se torna humilde diante de Deus e que ouve a sua palavra, dá ouvidos à sua palavra, atenta à sua palavra e que busca prosperar na vida espiritual. Busca prosperidade na vida espiritual. Crescimento. Eu te pergunto, você tem crescido? Hã? Será que você tem crescido espiritualmente? Passou um ano, né? Nós estamos terminando mais um ano nas nossas vidas. Será que alguma coisa mudou em termos espirituais de dezembro de 2022 para dezembro de 2023?
Ou você continua patinando ali, derrapando, não sai do lugar, não cresce, nada acontece, sem ouvir os sábios conselhos da palavra de Deus, nós não progredimos. Se o que prega na igreja não acrescenta nada, então procure outra, né? Se a gente uma hora estiver numa igreja que realmente não nos acrescente nada, não é sábio permanecer ali, porque o crente tem que visar prosperar espiritualmente, crescimento espiritual. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Se nós andarmos como sempre foi, isso é ridículo. Na verdade, ninguém fica como sempre foi. Tudo muda. A gente pensa, eu estou igualzinho ao ano passado. Não está. Se você pensa, eu estou igual eu estava no ano passado, na verdade você decresceu. Você perdeu uma oportunidade, um ano se passou, 365 dias na sua vida desperdiçados. Você está mais velho, mais velha e não aproveitou nada desse tempo que passou. E aí nós seguimos aquele destino do rei, velho e insensato, que não aceitando admoestação, não aceitando conselho, não dando ouvidos, tornou seu reino pobre. E assim nós tornamos nosso reino, nossa vida pobre. Nós temos que ser como o menino, buscar os bons conselhos, nos tornarmos sábios, como nós lemos agora, né? Com bom conselho, nós alcançarmos verdadeira sabedoria. E assim nós deixamos o cárcere e alcançamos a verdadeira prosperidade. Muitos estão encarcerados na sua própria insensatez. Não evoluem, desperdiçando a sabedoria da palavra de Deus, porque falta humildade para se submeter à palavra dele e mudar sua vida. Nós carregamos isso, irmãos. A natureza humana carrega isso. Eu sempre fui assim e é incômodo ter que mudar. O que os outros vão dizer, isso vai gerar transtornos na minha vida, isso vai ser desgastante, porque eu vou ter que me aplicar muito nisso para vencer certas coisas, para mudar. Então a gente acaba achando melhor, deixa como está. Mas, por fim, nós vamos ver que nós jogamos tempo fora. E que o nosso reino empobreceu. Vamos orar.